Agora a gente vai passar para o próximo passo, que é cadastrar dados da outra tabela que a gente tem dentro da nossa aplicação, que é a tabela gêneros. Então a gente está listando todos os gêneros que estão lá no banco aqui dentro desse combo box, mas pode ser necessário adicionar um novo gênero. Aqui nesse momento a gente vai fazer somente a parte do cadastro e aí depois também vocês podem evoluir para poder fazer a remoção. Então para isso, quando a gente clicar aqui no botão mais aqui, a gente vai querer abrir um novo formulário. Então aqui a gente só tem um formulário na aplicação por enquanto. Vamos criar um novo formulário, a gente abre ele aí como um pop-up, deixa o usuário realizar a alteração e depois a gente fecha. Então, para isso aqui, a gente vai vir em projeto e vamos vir aqui adicionar formulário. A gente vai dar o nome para esse formulário aqui de FRM, que é de form, né? Então, vou chamar FRM ADD gênero. E a gente vai ter um novo formulário. Então, a gente tem um novo formulário aqui, a gente vai querer criar aqui uma interface aqui um pouco mais atrativa. Vamos mudar algumas propriedades dele aqui, para que ele fique mais parecido com o outro aqui que a gente estava trabalhando anteriormente. Primeiro, vamos mudar o Form Border Style, que está Sizable aqui, vamos colocar nome, para que ele fique aqui exatamente no formato que a gente queira que ele apareça. Depois, aqui, a gente tem a opção aqui, Start Position, aqui, vamos colocar para que ele comece no centro da tela. Então, aqui a gente já tem ele organizado. E agora a gente pode colocar aqui umas bordas, aqui, alguns painéis, como a gente fez anteriormente. Então, eu posso pegar aqui, o legal aqui da aplicação, eu posso pegar, por exemplo, aqui, esse painel vermelho que está aqui, e vir e colocar ele, ó, tá vendo? Ele já aparece aqui. Também eu posso pegar esse painel que eu tenho aqui, lateral aqui, colocar ele para poder enfeitar aqui, só que eu não vou precisar dos botões, né? Eu posso apagar toda parte dos botões, e aí eu tenho a interface aqui um pouco mais parecida. Se eu quiser mudar aqui o fundo também, a gente tem a opção de mudar o background color aqui, então eu posso pegar e deixar ele branco aqui, ficar mais parecido, e aí vocês podem mexer aí, trabalhar com os painéis. Aqui não é o nosso objetivo trabalhar exatamente com o design. Então aqui a gente vai colocar aqui, a gente pode colocar um label aqui, vamos aqui em caixa de ferramentas, vamos colocar um label aqui. Dentro desse label aqui a gente não vai manipular ele por código, então o que importa para a gente é só o text aqui. Então vou colocar aqui adicionar gênero, que é o nosso objetivo aqui. Vamos aumentar aqui, alterar as propriedades de fonte dele aqui. Então eu posso clicar aqui nos 3 pontinhos, padrões Windows mesmo, colocar uma fonte aqui, Segoia UI aqui, tamanho 18. E aí, joia. Então aqui a gente já tem um pouco mais organizado. Agora a gente vai colocar os nossos inputs aqui. Deixa eu só alterar o gênero aqui. Isso. Gênero. Joia. Agora a gente tem que colocar os nossos inputs. No caso, o input aqui, a gente vai ter o input que vai ser o nome do gênero, né? Então a gente vai ter uma caixa de texto e depois a gente vai ter um botão confirmar. Então aqui no caso desse gênero, a gente vai colocar só o texto. Então a gente pode vir aqui dentro do design, ó, se você quiser pegar até aqui essa caixa de texto do nome e esse botão cadastrar aqui, que a gente pode mudar o nome dele depois. A gente já consegue adiantar aqui um pouco a nossa vida, ó. Então eu consigo pegar essa caixa de texto, a gente pode alterar o nome aqui, aproveitar o formato dela, né? Então aqui, eu posso colocar aqui nome, gênero, nome do gênero, ou só gênero, ou só o nome, aí tanto faz. Aqui tá TXT nome, né? Então vamos mudar aqui para ficar diferente, né? TXT ADD gênero. Então, mudei o nome dele aqui para TXT gênero. E aqui o cadastrar, a gente pode colocar cadastrar, confirmar, tanto faz. Então, a gente precisa dessas informações. A gente já tem aqui o nosso formulário pronto. E quando a gente clicar lá no botãozinho lá de adicionar, a gente vai trazer ele. E a gente precisa, quando clicar em cadastrar, a gente vai fechar e a gente pode colocar um botãozinho fechar aqui também, né? Então, a gente pode pegar aqui um botão, um button, colocar ele aqui no canto aqui. Vamos mudar o nome dele, vou chamar ele de btn fechar. E o texto dele aqui, que é o text, vamos colocar um X maiúsculo aqui. E aqui também pode colocar uma imagem se vocês quiserem. Pode pegar uma imagenzinha de fechar, né? Mas é só para a gente poder, quando clicar aqui no botão fechar, que ele aparecer. Quando a gente rodar a nossa aplicação, a gente vai ver aqui que ele não vai ser executado, o nosso formulário de gênero.
Por quê? Porque o formulário padrão que está lá dentro do programa CS definido é o nosso formulário do nosso sistema aqui, da nossa aplicação inicial. E eu quero, quando clicar nesse botão aqui, ele gere uma instância aqui do meu novo formulário. Então, para que a gente consiga fazer isso aqui, ó, a gente vai ter que criar uma instância dele e colocar ele para poder executar. Então, vamos lá fazer isso. Então, a gente vai lá dentro do nosso formulário aqui, sistema. Quando a gente clicar no botãozinho aqui de mais, ó, a gente vai querer mostrar esse formulário. Então, a primeira coisa é a gente criar uma instância dele, né? frmadd gênero. Então, eu vou chamar aqui de form gênero é igual a new frmadd gênero. Então, a gente consegue criar uma nova instância dele. E aí, se a gente der um show dele aqui, um show diálogo aqui, ele já vai aparecer sem fechar. Então, se eu colocar aqui, ó, form gênero ponto show dialog, ele já vai aparecer. Então vamos lá ver se ele vai rodar. Ah, faltou a gente fechar ali, né? Mas só vamos ver se ele vai aparecer. Ó. Tá vendo? Ele já pegou, apareceu por cima, não ficou muito legal. Então acho que quando a gente for mostrar aqui, ó, a gente oculta o formulário de trás, apaga, fecha ele e abre só esse aqui. E quando a gente confirmar o cadastro, para não ficar sobrepondo dessa maneira, né? Então, aqui ó, a gente pode pegar esse formulário atual, a gente referencia ele como this.hide. Então, a gente vai ocultar esse formulário que a gente tem atualmente aqui, mostro o meu novo formulário e aí eu posso fechar. Então, se eu colocar um hide aqui, ó, agora a gente já vai conseguir visualizar. Ó, isso, agora já ficou bem melhor aqui na nossa visualização, né? Quando a gente confirmar, a gente vai conseguir voltar lá. Ah, e aqui dentro do nosso formulário adicionar gênero, a gente tem que fechar, né? Então, quando eu clicar no botão fechar, eu vou dar um this.close, que é para poder fechar aquele formulário. Opa, vamos executar aqui agora. Cliquei mais, apareceu o gênero. Quando eu pegar e fechar aqui, aí agora eu fechei e eu não mandei visualizar a minha aplicação de volta aqui, né? Então, quando eu clicar no botão fechar, eu tenho que mandar mostrar aqui o meu formulário novamente. Então, a gente vai ter que executar esse procedimento aqui. Então, dando continuidade, aqui dentro do botão fechar aqui do nosso formulário de gênero, a gente tem que instanciar aqui o nosso sistema e depois chamar ele aqui também, para que ele volte a aparecer. E aí, para não deixar várias instâncias aqui, ó, então a gente vai visualizar aqui, eu tenho o meu formulário do sistema aqui. Quando a gente clicar um mais aqui, ele está ocultando, trazendo o meu formulário do gênero. Quando a gente clicar em fechar, ele vai criar uma nova instância do sistema e fechar esse aqui e mostrar ele novamente. Aqui, só para a gente não ficar com várias instâncias, na primeira chamada aqui do nosso formulário do sistema, aqui dentro do design, quando a gente clicar em mais aqui, ó, quando a gente for chamar o formulário aqui do gênero aqui, a gente pega e fecha também o formulário atual. Então, porque senão eu vou ter vários formulários aí se sobrepondo na memória. Então, eu chamo do gênero, fecho esse atual, depois, quando eu for fechar o do gênero, eu chamo novamente o meu formulário do sistema. Então, a gente vai conseguir trabalhar dessa maneira aqui. Só corrigindo a ordem aqui, né? Então, quando a gente clicar dentro do nosso botão aqui para poder adicionar o gênero, a gente está instanciando o nosso formulário de adicionar o gênero, ocultando o atual, chamando o formulário do gênero e ele vai vir como um diálogo. Então, ele vai ficar travado aqui até que a gente feche, para que depois ele feche essa instância atual aqui, porque caso contrário a gente não vai conseguir visualizar. Uma vez que a gente executa ele aqui, dentro do nosso formulário aqui de adicionar o gênero, quando a gente clicar no fechar, então, a gente vai instanciar um novo formulário aqui do sistema, que é aquele formulário que a gente está enxergando, vai mostrar ele e depois vai fechar esse atual. Então, a gente só tem que ter essa sequência para que realmente a gente tenha a nossa aplicação funcional aqui. Então, quando eu clicar, ele mostra aqui o meu formulário atual. Se eu clicar em fechar, ele fecha esse atual e volta aqui para o meu formulário. Joia? Então, a gente vai ter a sequência. O que a gente precisa fazer agora, então, né? A gente precisa criar uma store procedure lá para poder adicionar o nosso gênero lá dentro do banco de dados. E a gente vai precisar criar o nosso método de adicionar gênero do Conecta Banco, igual a gente fez, e chamar ele. Então a gente vai ter essas três etapas. Então vamos lá no nosso banco de dados. Então aqui dentro do Workbench, a gente vai adicionar uma nova store procedure, create store procedure. Vamos chamar essa nova store procedure aqui de SP aqui, insere gênero. Como parâmetro aqui, a gente vai receber só o nome do gênero, né? Então, a gente vai colocar nome varchar, vou colocar aqui de 45. E a gente precisa do insert aqui. Então, em insert into, a gente vai colocar, mas a gente pode pegar gêneros aqui, copy to clipboard,
insert isso também. Então a gente aqui tem um código que insert, não, a gente não deixa o nome do banco aqui, porque a gente pode usar para outros nomes de bancos. Vou inserir na tabela gêneros, não vou passar o ID aqui, porque vai ser auto-incremento. Vou inserir aqui o meu gênero aqui. A gente não vai inserir o ID. E no lugar aqui do gênero que a gente colocou nome como parâmetro ali, não é isso? Então aqui esse nome do gênero a gente vai adicionar aqui dentro do nosso atributo gênero. Então aqui vamos dar um apply aqui. Olha lá, ele tá. A gente já fez insere gênero antes, ó. A gente já tinha criado ele anteriormente para poder testar. Então vamos dar um alter store procedure aqui, ó. A gente já tem exatamente ele pronto, só que aqui a gente está chamando ele de nome gênero e não nome. Então vamos usar esse aqui que a gente já tinha criado anteriormente aqui e a gente pode utilizar ele. Acho que a gente tinha criado esse aqui junto nas aulas anteriores que a gente tinha feito, mas aqui ele já está pronto, a gente pode utilizar exatamente essa store procedure. Então vou desconsiderar essa outra store procedure, só a única diferença que a gente tem aqui, ó, é que ao invés da gente chamar a nossa store procedure aqui, o atributo de nome, que a gente está chamando de nome e gênero. Então a gente já tem a nossa store procedure, vamos lá criar então o nosso método aqui dentro do nosso conecta banco aqui. A gente tem que criar o nosso método que vai ser responsável por receber aqui o nome do gênero, né? E a gente passar isso comparando. Então a gente nem vai criar uma classe específica para gênero, que a gente só tem um atributo que vai ser uma string, então a gente vai passar essa string de forma direta. Então aqui dentro do conecta banco, a gente vai ter exatamente o mesmo procedimento que a gente tem aqui, ó, dentro aqui do nosso insere banda. Só que ao invés de ser um insere banda aqui, a gente vai colocar aqui, então a gente pode até copiar aqui o nosso insere banda, ó, e vamos alterar em cima dele, ó. Vou pegar o insere banda, vou colocar aqui no final aqui, ó, logo após aqui o fim do update da banda, e vou mudar ele aqui, que vai ser o nosso insere gênero. Então, ao invés de insere banda, a gente vai receber o nosso insere gênero, a gente não vai receber uma banda, né? No caso aqui, a gente vai receber só uma string, que vai ser o nome gênero que a gente vai passar. Vamos abrir a conexão. A nossa store procedure é insere gênero. Aqui a gente não tem esse tanto de parâmetro, né? A gente só tem um parâmetro que a gente vai passar. Então, lá para o atributo que a gente tem aqui dentro da nossa store procedure, ó, lembrando, ó, é nome e gênero, tá vendo? Então, a gente vai colocar aqui o nome e gênero e exatamente está o mesmo aqui, ó, que a gente vai passar como parâmetro. Então, aqui é o parâmetro que eu estou recebendo no meu método insere gênero e aqui o nome gênero aqui é o nome do parâmetro lá da nossa store procedure. Lembrando, o nome da store procedure tem que estar exatamente igual aqui para a gente não ter problema. A parte de execução é igual, né? Vamos dentro do try-catch, tenta executar, se der algum erro, a gente pega o erro, mostra, e aqui é o fim do nosso insere gênero. Joia, nosso método está pronto, agora é só a gente dentro do nosso formulário aqui, lá dentro do botão, né, cadastrar, a gente vai executar o mesmo procedimento que a gente fez lá no confirma do nosso, aqui do cadastrar uma nova banda. Então a gente pode pegar o código aqui, vai ser até mais simples, né? Só para poder agilizar aqui os nossos procedimentos aqui. A gente pode, aqui a gente pode, se quiser limpar também, ou na hora de confirmar, a gente já fechar automático. Então vou copiar o código aqui, a gente não vai precisar de tudo isso, mas a gente altera ali. Então aqui dentro do confirma, o clique, ó, quando clicar no cadastrar aqui, ó, a gente vai instanciar o nosso conecta banco que a gente precisa, a gente não precisa aqui de, basicamente, de quase nada que está aqui, né? Então, a gente não precisa instanciar a banda, não precisa pegar todos esses atributos que a gente trabalhou. O que a gente precisa aqui é chamar a nossa função, o nosso método aqui, que vai ser o insere gênero. O insere gênero vai receber uma string. Essa string vai vir da onde? Vai vir dessa caixa de texto, txt add gênero. Então, já vamos passar ela direto aqui, ó, txt add gênero.text. E aí, se o retorno for falso aqui, a gente vai mostrar a mensagem, se não, a gente pode mostrar aqui messagebox.show gênero adicionado com sucesso. E aí, se a gente quiser aqui, logo na sequência, a gente pode limpar a nossa caixa de texto, né? txt add gênero.clear
e a gente pode dar o foco nela de novo, testddgenero.foco, só para ficar piscando se a gente já quiser adicionar mais um. E aí, se clicar no fechado, a gente já finaliza. Então, vamos visualizar aqui se após a gente realizar o procedimento de inserir, isso vai refletir dentro do nosso banco de dados. Então, vamos executar aqui. Então, a gente está vendo nosso gênero aqui, a gente tem rock, metal, pagode, gospel, funk, reggae. Vamos adicionar um novo gênero aqui. Então, vamos colocar um novo gênero, vamos colocar aqui jazz, por exemplo. Cadastrar, gênero adicionado com sucesso, ok, terminou, voltou buscando aqui. Se a gente clicar em fechar aqui, a gente tem que ver aqui, olha lá, já mostrou aqui o jazz. Por que ele mostrou? Porque quando a gente clicou aqui no adicionar aqui, ó, a gente chamou o novo formulário e fechou esse. E na hora que a gente fechou o outro e criou uma instância desse novamente, ou seja, reabriu ele, toda vez que a gente reabre o formulário, ele carrega o procedimento de fazer a listagem. Então, o jazz que a gente cadastrou, ele já está aqui. O que a gente não tem aqui é a opção de excluir. E aí vocês podem implementar aqui, colocar a opção aqui de pesquisar um gênero, igual a gente fez, né? Colocar adicionar, pode colocar uma tabulação, e aí se selecionar, consegue excluir, consegue alterar, vocês podem fazer todo o procedimento aqui. Então a gente já tem pronto aqui toda a nossa aplicação aqui, a gente já consegue cadastrar, a gente consegue buscar, a gente consegue remover, a gente consegue alterar, cadastrar um novo gênero, mostrar um novo formulário, voltar. E a única parte agora, por último, vai ser a nossa parte aqui de controle de acesso. Controle de acesso, a gente vai criar um formulário aqui de login, e dentro desse formulário de login, a gente vai ter que ter uma tabela, mais no banco de dados, uma tabela de usuário lá. Inicialmente, a gente não vai contemplar a parte de cadastrar, então vamos deixar um cadastro lá direto dentro do banco, mas também vocês podem realizar a implementação. E com isso, a gente tem a nossa aplicação aí, todo esse modelo nosso de uma aplicação que consegue realizar o CRUD completo, né? Então, a gente consegue fazer o create, consegue fazer o read, a gente consegue fazer o update, consegue fazer o delete, a gente vai ter controle de acesso aqui também. Então, a gente tem a nossa aplicação completa para que vocês consigam desenvolver outros modelos aí.